O que eu quero pontuar aqui é o seguinte: a Operação Lava Jato está completando neste mês 5 anos de existência. 5 anos de resultados frutíferos para a sociedade no enfrentamento da corrupção por pessoas detentoras de expressivas parcelas de poder político e econômico. Pessoas que se consideravam intocáveis, mas que foram alcançadas pelas investigações, pelos processos e pelas punições. Ao longo desses 5 anos, com esse novo estado de coisas, não faltaram manobras para inviabilizar o trabalho da Operação Lava Jato. Foram muitas. Diminuiu-se o efetivo da Polícia Federal para investigar, apresentou-se uma emenda para anistiar todo e qualquer ato ilícito cometido com uso de dinheiro de Caixa 2 e pretendia-se aprovar isso em votação secreta, para sequer se saber quem aprovou. Houve a destruição, o esmagamento das 10 medidas contra a corrupção uma semana depois, na calada da madrugada, quando o Brasil chorava a morte da equipe da Chapecoense, tá certo? Houve o indulto Black Friday no ano seguinte, presidencial, que liquidava 80% das penas dos corruptos, inclusive condenados em processo da Lava Jato. Houve o projeto de lei de abuso de autoridade, em que se pretendia criminalizar juízes e promotores que combatem a corrupção, não havendo a previsão de nenhum crime por abuso de autoridade de parlamentar, como se os atos de parlamentares sempre fossem atos santos e nunca abusivos do poder. O que acontece agora? Há um questionamento sobre a competência da Justiça, querendo-se manobrar para mandar para a Justiça Eleitoral os casos de corrupção em que haja também a prática de um crime eleitoral. Isso é um absurdo. Isso, se for reconhecido, trará a nulidade de processos de condenações obtidas pela Lava Jato. E tudo isso por quê? Porque a Justiça Eleitoral no Brasil é uma justiça de estrutura tímida, de estrutura modesta. Inclusive, juízes e promotores trabalham em rodízios periódicos. Não tem a mesma estrutura permanente da justiça comum. Corrupção tem que ser julgada pela justiça comum e não pela justiça eleitoral. Trata-se de uma manobra que visa a impunidade. E quem vai apreciar isso é o Supremo Tribunal Federal amanhã, num questionamento que se faz a competência da justiça. O que está em jogo aí é o futuro e o passado e o presente do combate à corrupção no Brasil, da confiabilidade no sistema de justiça e da própria noção ética do Brasil, visão ética, valores de ética no Brasil hoje. É necessário que o Supremo Tribunal Federal mantenha a compreensão, a interpretação que vem sendo feita ao longo dos anos, mantendo o entendimento de que é competente para julgar corrupção a justiça comum. A justiça eleitoral julga apenas crimes eleitorais. Aliás, a justiça eleitoral entrou para a história do país por absolver o ex-presidente Michel Temer por excesso de provas, um caso que ficou tristemente marcado na história da nossa justiça. Dr. Roberto Liviano, para finalizarmos, os casos que já estão sendo investigados com essa decisão do Supremo Tribunal Federal de passar isso para a Justiça Eleitoral, todos eles passam para lá ou continuam ainda com a Operação Lava Jato? Depende dos termos da decisão. Matéria processual, normalmente, se redefine este assunto, passa a valer a partir daquele momento a nova compreensão. Se se discute a competência de um processo qualquer e a Justiça decide que não é a área A, mas é a área B que vai apreciar aquela matéria, imediatamente os casos são remetidos ao órgão jurisdicional competente. Portanto, isso depende dos termos como o acórdão será elaborado, depende dos termos da decisão que será tomada no julgamento de amanhã. Um julgamento vital, fundamental para a preservação do combate à corrupção no Brasil.